Olá, meu amigo, olá, minha amiga, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, obrigado pela carona que tem me dado. Eu quero falar hoje na minha reflexão sobre, será que Deus fala? Tem uma interrogação, quero falar sobre isso. E quero usar como texto o profeta Jonas, capítulo 1, e diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Somente esses 2 versículos. Aqui, eu e você podemos perceber que há uma narrativa que o Senhor chama Jonas para uma conversa. Diz da sua paternidade, quem eram seus pais, e fala para ele o que ele deveria fazer. Primeira coisa, Deus manda ele se levantar, significa saia da onde você está, saia dessa inércia. Olha, eu vou te usar em alguma coisa. O texto claramente diz isso. E vai a uma grande cidade chamada Nínive, que é uma das cidades mais antigas já colocada na Bíblia. E clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Geralmente, em alguns cultos, quando Deus fala, geralmente as profecias são que você está recebendo, há uma chave. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é sempre abençoar e nos presentear. Porém, aqui Deus não está falando que vai abençoar, nem vai amaldiçoar. Ele só está dizendo para um homem, tá? Jonas, que é o seu profeta, ir até lá e falar contra ela. Uma coisa é eu falar algo para uma pessoa, entregar um recado de Deus. E aqui Jonas vai falar para uma grande cidade. E se você for ver a história dessa cidade, realmente é melhor colocar a barba de molho, porque é complicado. Mas eu não quero ainda adentrar isso. Eu quero falar sobre Deus falando. A vontade de Deus é sempre falar conosco. Existem pessoas que falam: não, Deus não fala mais. Olha, desculpa, a Bíblia não me dá esse direito de falar isso. Deus fala, vai continuar falando, e principalmente de eternidade a eternidade com quem estiver ao lado dele. Haverá uma separação entre a humanidade e Deus? Sim. A primeira separação, ela foi quebrada por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para perdoar os meus pecados e os teus pecados. E aí, agora ele está ao Pai, mas ele volta para resgatar os seus. E haverá novamente uma separação entre a humanidade que não quis Deus e a humanidade que quis Deus. Eu passo a ser chamado filho de Deus quando aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é bíblico. Não há como questionar. O porém é onde eu vou passar a eternidade. Eu vou passar a eternidade com Deus ou sem Deus? Vou passar a minha eternidade ao lado de Deus ou distante da presença de Deus? Enquanto estivermos aqui na terra, Deus vai continuar falando: olha, haverá uma separação. Qual o lado que você vai querer ficar? O lado de Deus ou o lado da ausência de Deus? Por isso que Jesus veio, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E ele continua falando, tanto é que depois da queda de Adão, Deus continua falando com Caim e com Abel. Os dois oferecem sacrifício e Deus vai e conversa com Caim sobre o que ele iria fazer, estava errado. Então, a minha Bíblia é recheada de coisas. E quando eu entro no Novo Testamento, eu vejo Deus falando, Ele mesmo. Vejo a presença do Espírito Santo e vejo o próprio Jesus falando a todo tempo. Por isso, a vontade de Deus é ter intimidade comigo e com você. A parte dele ele já fez. Agora eu tenho que fazer a minha, que é abrir o meu coração e deixar Deus entrar. Deixar Jesus fazer morada. Hoje aqui no Rio de Janeiro, estamos acordando com muito frio. 17, 18 graus. E imagina, já sentimos isso. Agora imagina você sentir de eternidade a eternidade a falta de Deus. Pensa nisso. Cadê que Deus fala?
Creia que Deus tem algo especial para você e para a sua família. Creia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador para a minha vida e para a sua vida. Que o amor de Deus está nele. Todo o sacrifício de Jesus foi para que um dia eu e você estivéssemos com ele de eternidade a eternidade. Um bom dia, uma boa tarde para você. Vá lá no canal Mini Reflexão, dê um like, compartilha. Saiba de uma coisa, o amor de Deus é de eternidade a eternidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.